pessoal! Eu sou a professora Tatiane Ferrari e vou falar com vocês um pouco a respeito da atividade MAPA da disciplina de fenômenos de transporte. Vocês já sabem que temos 3 fenômenos de transporte: mecânica dos fluidos ou transferência de movimento ou momento, transferência de calor e transferência de massa. Nossa atividade MAPA será focada no processo de transferência de calor. Pessoal, então esse é o nosso mapa da disciplina de fenômenos de transporte. Vocês podem ver que ele começa ali trazendo uma contextualização a respeito do fenômeno que a gente vai abordar no mapa, que é a transferência de calor. E ele fala ali, que ela ocorre de 3 formas, por radiação, convecção e condução térmica. Na mão na massa, que é o mapa propriamente dito, a atividade que vocês realmente vão realizar, vocês vão verificar que vocês têm 3 atividades, A, B e C. A atividade A é uma pesquisa a respeito desses 3 processos de transferência de calor. E pede que vocês citem ali exemplos, equipamentos ou processos onde vocês conseguem observar esse fenômeno, onde vocês sabem que esse fenômeno de transporte específico, que esse tipo de transferência de calor ocorre, e onde eles são importantes na indústria. A atividade B pede que você discorra sobre as diferenças entre esses processos. Então, o que difere a condução da convecção da radiação? Além disso, pede que você mostre a equação específica para cada um destes fenômenos. E, por fim, aponte quais as consequências no projeto de um forno, que é o que a gente vai abordar na próxima atividade, de um cálculo incorreto. Então, se eu estiver lá fazendo o projeto desse forno e faça algum cálculo incorreto, quais são as possíveis consequências? O que vai acontecer se eu errar esse cálculo de transferência de calor no projeto desse equipamento? Por fim, nós temos ali a nossa atividade C, que trata especificamente do projeto de um forno. Primeira coisa, pessoal, nós temos que considerar o tipo de forno que a gente tem aqui. Nós temos um forno rotativo, tá? E esse forno, ele é cilíndrico. Então, observem bem isso. Por quê? No livro e na aula, nós trabalhamos com coordenadas cartesianas. Então, quando nós fomos ver as equações, nós vimos a transferência de calor, ou a variação de temperatura, em relação a x. Mas agora, nós vamos verificar que a temperatura varia com R. Como vocês podem ver nessa equação mostrada aqui. Isso vai ser muito importante, tá? Então, prestem bastante atenção que a temperatura está variando com o raio. O exemplo ali, o exercício, ele fornece as informações necessárias para vocês projetarem ali o isolamento desse forno. Então, vocês sabem que a temperatura interna ali na parede desse forno interna é de 1.500 graus Celsius e que a temperatura externa desse forno, desse casco desse forno, deve ser 350 graus Celsius. Ele fornece ali as dimensões desse tubo, do tubo desse forno, que é de 60 metros de comprimento e 12 metros de diâmetro. Ele nos dá o coeficiente, de condução ali, o K, de 0,04 quilocaloria por hora metro grau Celsius. Ele nos dá ali o fluxo de calor, de 19.418 quilocalorias por hora. E, tendo todas essas informações, em conjunto com a equação fornecida da temperatura
a variação de temperatura do material refratário ao longo do raio da espessura desse material. Então, a equação ali do TR, como a temperatura varia com esse R, com esse raio, que é a espessura ali da camada do material refratário, e é isso que ele pede que a gente determine, o R. Então, ele pede que a gente determine a espessura da camada do material refratário. Preste bastante atenção, porque o forno é cilíndrico, ele tem um raio interno, onde vai acontecer ali as operações do forno em si, e ele vai ter um raio externo, que é o raio interno mais a espessura da camada do material refratário. E o que a gente quer determinar é apenas a espessura deste material. Então, prestem bastante atenção neste ponto. Além do mais, nós temos ali informações a respeito de como este mapa deve ser entregue. Então, prestem bastante atenção nessa parte também. Pessoal, tendo passado todas essas informações e dicas, agora vocês estão mais do que aptos para responder essa atividade. Bons estudos para vocês! Até mais!